Rossana, então, vai falar para a gente. Uma honra. Obrigado novamente pela presença, Rossana. Bom dia a todos. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. O trabalho que o Cachoeirinha faz e a relevância que ele tem para a nossa cidade é enorme, né? Estava falando com a Vera o cuidado que vocês têm com algo que às vezes é muito chato, né? Que a gente fica no pé e tudo, mas o cuidado de olhar indicadores e de trabalhar com esses indicadores e procurar melhorar sempre é algo que às vezes a gente até fala, nossa, mas que cobrança, mas que chatice, mas é isso que nos move para frente, né? Então, acho que é muito importante a gente reconhecer todo o trabalho aqui que é feito pela Vera e por todos vocês, né? E que tem uma relevância enorme para a gente. Já vou adiantar para vocês que hoje eu vou falar um pouquinho de dois documentos, né? Um documento é o de diagnóstico, rastreamento e diagnóstico de diabetes gestacional, e o outro documento é de tratamento. Esses dois documentos foram finalizados, então agora a gente lançou no Congresso Brasileiro o documento de tratamento do diabetes gestacional. Eu passei para o Henry os dois PDFs, então ele vai estar mandando por WhatsApp para vocês. Tá? Ele foi uma publicação conjunta da FEBRASGO, da Sociedade Brasileira de Diabetes, da OPAS e do Ministério da Saúde. Então, com isso, a gente espera que a cada vez mais a gente consiga falar a mesma linguagem, o que é uma coisa difícil, e já queria alertar para vocês, aqui eu puxei algumas coisas, pensando mais no que a gente tem condição de fazer em São Paulo, mas o documento vai ter sempre várias possibilidades, porque existem lugares onde você não tem condição de fazer o ideal. Mas o que eu queria é que todo mundo olhasse para aquilo que é o melhor que consegue fazer. Porque até eticamente é o que o Henry colocou, né? Se você tem condição de fazer um bom diagnóstico, você não vai para um que é pior, tá? Não por decisão médica nossa. Mas existem lugares onde você não tem. Se você não tem condição, você vai fazer o melhor, mas isso não te impede de dizer para a paciente onde é que ela teria acesso àquilo que é o melhor, tá? Então, é com essa clareza que a gente trabalhou nesses dois documentos, e o que eu vou apresentar para vocês aqui é o que eu acho que a gente consegue fazer em São Paulo. Para a gente falar de diabetes, a gente tem que falar de diabetes e obesidade, para a gente entender a importância. Todo mundo fala, critério novo aumentou muito a prevalência de diabetes. Não é o critério que aumentou a prevalência, tá? Este critério novo, ele é o critério relacionado às complicações perinatais. O que aumentou a prevalência do diabetes, seja ele gestacional ou não, é o aumento que nós temos nas taxas de obesidade, tá? Isso são dados do Brasil, que é acompanhado do aumento das taxas de diabetes. Então, se eu tenho aumento de obesidade, se eu tenho aumento de diabetes, eu vou ter aumento do diabetes gestacional. Porque o diabetes gestacional, ele é um dos principais marcadores que nós temos para dizer que uma mulher se tornará diabética no futuro. Tá? O principal fator de risco para uma mulher desenvolver diabetes tipo 2 é ter apresentado diabetes gestacional. Por quê? Porque ele, da mesma forma que a gente vê na hipertensão, o que esse diabetes gestacional mostra para a gente? Que esta pessoa, numa situação de estresse, não responde muito bem. E com o passar dos anos, a chance da pessoa vir a desenvolver o diabetes gestacional só aumenta. Então, se eu tenho um aumento na prevalência do diabetes tipo 2, obviamente, eu vou ter um aumento da prevalência do diabetes. Então, isso daqui é a realidade no Brasil, lembrando que esses dados aqui, tanto de obesidade quanto os dados de diabetes, eles podem estar subestimados, porque a Vigitel é um questionamento telefônico que é feito para as pessoas. E nessa época onde eu tenho os dados aqui, era feito só nas capitais. Então, você ligava e perguntava se a pessoa tem obesidade, se a pessoa tem diabetes. Então, tem todo o risco da gente estar subestimando, né? Porque, às vezes, quando alguém pergunta se a gente tem obesidade, a gente diz que não, mas a hora que a gente faz o IMC, a gente tem,
né? Então, é um dado interessante para a gente pensar. E diabetes é uma coisa engraçada também, quando você pergunta para o paciente se ele tem diabetes, quando ele trata, ele diz que não, tá? Mesma coisa hipertensão, né? Se você está tratado e a sua PA ficou boa, você não tem hipertensão, tá bom? Qual é o problema, né? Então, são os problemas que a gente tem nesse tipo de questionamento. O Brasil é considerado, no mundo, uma das prioridades em diabetes, tá? Nós estamos aqui no 4º lugar, e o estimado é que para 2040 existam 23 milhões de diabéticos no Brasil. Apesar disso, nós não vemos no país uma campanha, um trabalho enorme para reduzir o número de diabéticos, tá? Vocês vão ver que tem países aqui que subiram, né, que pioraram, tem outros que sumiram ou desceram, porque são países que estão trabalhando na redução de risco de diabetes. Então, isso é um ponto interessante, mas nós estamos aqui, esses 4 aqui, até por terem uma população maior, né, não conseguem mudar tanto essa realidade, mas se a gente pensar que 23 milhões, a gente tem que pensar 23 milhões, tem que pensar o custo que é isso, né, custo de tratamento, custo de complicações, e tudo isso está relacionado com diabetes gestacional. Por conta disso, em 2015, a FIGO considerou o Brasil uma prioridade em hiperglicemia e gestação. E aí vocês vão falar, mas por que nós estamos junto com esses países aqui? Porque estes 8 países são responsáveis por 55% dos partos do mundo e 55% dos casos de diabetes, tá? Por conta disso, o Brasil passa a ser uma prioridade em diabetes e gestação. Se a gente falar hiperglicemia e gestação, qual que é a importância? É uma das condições médicas mais comumente encontradas na gravidez, e o que se estima é que 1 em cada 6 nascimentos ocorre em uma mulher com alguma forma de hiperglicemia, 84% destes casos relacionados ao diabetes gestacional. O que significa que se a gente estiver fazendo pré-natal, a cada 6 consultas que você atendeu, você deve encontrar uma paciente que tenha diabetes gestacional. E se você não estiver encontrando isso, você tem que refletir por que você não está encontrando, tá? Provavelmente alguma coisa está escapando aí. Então, de cada 6 partos que vocês fizerem, deve aparecer uma com diabetes gestacional. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, por que eu não estou encontrando e não, não, isso é muito, não deve ser verdade. Tá? Hiperglicemia na gestação, antes passou a ser classificado, então, em diabetes mellitus antes da gestação, diabetes mellitus diagnosticado na gestação ou diabetes mellitus gestacional. Isso foi uma coisa que foi resolvida com o último consenso, porque antes a gente dizia qualquer diagnóstico de diabetes na gestação é diabetes gestacional, e hoje a gente já tem critérios para separar o que é um diabetes gestacional e o que é um diabetes pré-gestacional. Aqui estão todos os órgãos que estão envolvidos, né, não só no diagnóstico quanto no tratamento. A gente ainda tem alguma dificuldade na divulgação desses documentos, porque como é que nós conseguimos conversar com o Ministério da Saúde, mas eles ainda não conseguem atualização na rapidez que precisaria? Se a gente olhar os protocolos do Ministério da Saúde, cada protocolo fala uma coisa, tá? Então, você tem um protocolo da atenção básica que fala uma coisa, né? Você tem um outro protocolo, me incomoda bastante que um protocolo de atenção à gestação, e não sei se vocês chegaram a ver isso, mas tem um protocolo de atenção à saúde da mulher, né, que fala de gestação e também fala da saúde da mulher no geral na atenção básica, que foi feito pelo Hospital Sírio-Libanês. Não tenho nada contra o Sírio, mas o Sírio não atende gestante, né, que o Ministério da Saúde pega, onde tem várias misturas. Aí você tem um protocolo de atenção à gestação de alto risco que fala uma coisa, um outro que é de atenção básica fala uma outra coisa. Aí fala, nós usamos os critérios da OMS, a OMS não usa mais os critérios que estão ditos que estão sendo usados,
né? Então, o que a gente, conversando com o Ministério, a gente colocou? Olha, todo mundo precisa falar a mesma coisa. Então, não tem jeito de continuar desse jeito. E aí, algo que é bastante importante também é o fato da Sociedade Brasileira de Diabetes estar junta com a FEBRASGO. Na FEBRASGO, eu coordeno a Comissão Nacional Especializada de Hiperglicemia e Gestação, e aí conseguindo com a ajuda da OPAS, porque a OPAS acaba tendo um acesso grande ao Ministério da Saúde, nós conseguimos sentar para conversar e fazer esse protocolo. Qual o maior desafio? Implementar o melhor teste diagnóstico possível para todo o Brasil. Toda mulher tem que ser testada para saber se tem diabetes gestacional ou não. Qual não foi a nossa surpresa ao descobrir que coisas que são incríveis no Brasil, a gente não sabe, lá fora eles sabem, tá? Tem um atlas do IDF, né, que é uma Federação Internacional de Diabetes, onde lá está escrito que o teste de tolerância à glicose não é disponível em todos os lugares no Brasil. Nós aqui, no nosso paraíso de São Paulo, achando que, como assim, não vai fazer o teste de tolerância e tudo? E aí a gente descobre que o número de cidades que tem teste de tolerância assim, certinho para colocar, é menos de 200. Como assim? É só dar um açúcarzinho e medir a glicemia, né? Mas é assim. Não tem isso montado, não tem isso protocolado. Então, tem muito lugar no Brasil onde não é possível fazer o GTT. E aí, nesses casos, tem que fazer o diagnóstico com glicemia de jejum. Então, nós tínhamos que fazer uma recomendação colocando aquilo que nós consideramos ideal e também colocando uma possibilidade de fazer com glicemia de jejum. O que eu estou trazendo para vocês aqui é o que a gente recomenda quando se tem viabilidade financeira e disponibilidade técnica total, pensando em 100% de taxa de detecção. Queria dizer para vocês que passa por isso um reconhecimento de problemas como o início do pré-natal acima de 28 semanas, tá? Que não é o que deveria ser o ideal, mas a gente se depara com isso. Então, vamos lá, como é que a gente trabalha? Se a paciente iniciar o pré-natal com menos de 20 semanas, vai fazer uma glicemia de jejum imediatamente. Aqui eu preciso só dizer para vocês de uma situação que todo mundo pergunta, mas a glicemia de jejum às vezes faz, que idade gestacional é o ideal? O ideal seria por volta de 9 a 11 semanas, tá? Porque nesse momento a gente tem uma glicemia mais estável, às vezes no começo você tem algumas alterações. Mas se você pediu antes, não vá ficar repetindo, não adianta. Até a Sociedade Brasileira de Diabetes reconhece que na gestação a gente deve pedir uma glicemia só. Por quê? Quando eu peço a segunda, eu já falseei o resultado. Se você fala para a pessoa, olha, provavelmente você tem um diabetes gestacional. Quem quer estar grávida e ter problema? Ninguém, né? Então, o que a pessoa faz? Ou ela faz um jejum mais prolongado, ou ela para de comer doce na véspera. Vamos repetir a sua glicemia para ver se vem melhor. Ela vai vir melhor, só que ela vem melhor porque a pessoa fez dieta 3 dias antes, né? E a hora que ela vem melhor, libera geral. Certo? Então, não adianta, gente. Temos que aceitar o diagnóstico, tá? Do diabetes gestacional, é uma questão de aceitação. A gente fala, poxa, deu diabetes gestacional, vamos para frente. Então, o que acontece? Então, ela faz a glicemia de jejum. Se a glicemia de jejum for maior ou igual a 126, não repete a glicemia, essa paciente tem diabetes mellitus. Importância disso, essa paciente vai ter que ser seguida no pós-parto para evitar complicação do diabetes. Se a glicemia de jejum deu 92 a 125, não repete a glicemia, não faz teste de tolerância nesse momento, tá? Acabou, diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, trata a paciente. Se a paciente tiver uma glicemia de jejum normal, menor que 92, é essa paciente que vai para o teste de tolerância de 24 a 28 semanas. E aí ela vai fazer jejum, primeira hora e segunda hora. Se a paciente tiver ao menos um valor alterado,
ela vai fazer o diagnóstico de diabetes gestacional, desde que os valores estejam jejum de 92 a 125, primeira hora maior ou igual a 180 e 2 horas de 153 a 199. Se a paciente fizer valores semelhantes àqueles de fora da gravidez, então um jejum maior ou igual a 126 e 2 horas maior ou igual a 200, essa paciente vai para o diagnóstico de diabetes mellitus. Neste grupo aqui, é possível que nós tenhamos pacientes que depois, no pós-parto, só vão continuar intolerantes e não mais diabéticas. Mas é vantajoso que a gente olhe para esse grupo aqui, como ele tendo diabetes mellitus, porque isso garante uma atenção melhor e um cuidado melhor. Essa é a única diferença, isso é uma recomendação da OMS que a gente decidiu adotar para o Brasil, tá? Se a paciente iniciou tardiamente, de 20 a 28 ou maior que 28, ela vai para o teste de tolerância à glicose. Vocês vão ver que eu não trouxe para vocês a opção do diagnóstico pela glicemia de jejum, tá? Não trouxe por quê? Porque na opção do diagnóstico pela glicemia de jejum, nós perdemos 14% dos casos de diabetes. Por quê? Todo mundo que seria diagnosticado com a primeira e segunda hora, eu não vou fazer o diagnóstico, tá? Então, eu não acho que isso é uma opção para nós. Isso é uma opção para quem não tem o exame. E nós não podemos abrir mão, porque senão, economicamente, a pessoa começa a decidir pela glicemia de jejum e deixa 14% de mulheres com diabetes andando por aí. E esses 14% vai chegar para a gente com macrosomia, vai fazer hipoglicemia neonatal, porque nós temos um problema. Nós fazemos análise de custo pontual e não longitudinal. Então, a gente olha assim, quanto custa uma glicemia, quanto custa um GTT. Mas a gente não compara que ao perder 14%, isso me aumenta a UTI, isso me aumenta a complicação, tá? Então, são os problemas que a gente tem. Então, o diagnóstico para a gente vai ser esse aqui. Como é que a gente segue essa paciente? O segmento da paciente sempre começa com dieta, exercício físico e automonitorização. Se o controle for adequado, segue assim. Se o controle for inadequado, mais de 30% de valores anormais, insulinoterapia. No documento, vocês vão ter isso detalhado em relação à dieta, exercício físico e automonitorização. O que eu posso dizer para vocês em relação a isso? Eu posso dizer para vocês que da dieta, o que seria o mundo ideal? O mundo ideal que essa paciente seja seguida por uma nutricionista que vai olhar certinho qual é a alimentação dela, tá? Quando a gente dá cardápio, geralmente os cardápios são irreais, porque você não sabe o que a pessoa come, você não sabe as preferências que ela tem e você não sabe quanto dinheiro ela tem para gastar com a alimentação dela. Então, dar cardápio é a pior furada que tem. Então, o ideal é você perguntar para a pessoa, tá? Me descreve tudo que você comeu ontem. Aí a pessoa te conta o que comeu e você faz os ajustes em cima daquilo que ela contou que comeu, tá? Perguntar se faz dieta direitinho, todo mundo faz, certo? Elas também, todo mundo faz dieta direitinho, né? É igual quando a gente pergunta, você não bebe não? A gente pergunta respondendo, né? Então, esse é outro cuidado que a gente tem. A gente fala, você não bebe não, você não fuma não é? Não, claro que não, né? Então, você come salada, não é? Sim, claro que não, né? Então, tudo você tem que olhar e tem um só que não ali na frente, tá? Então, tomar cuidado como a gente pergunta, porque como a gente pergunta respondendo, né? É bem parecido com quando a gente encontra a pessoa e fala, oi, tá tudo bem com você, né? Se a pessoa fala, não tá, você fala, não, como assim? Agora você vai me contar o que está acontecendo, né? Então, a gente tomar um pouco de cuidado com as perguntas que a gente está fazendo na correria da vida, que não servem para nada, tá? Então, pensar um pouco nessas perguntas. Então, o ideal é que fosse com nutricionista, não pode ser com nutricionista. O que a gente pode fazer? Eu não tenho uma nutricionista para atender cada pessoa. Faça grupos, tá?
Por exemplo, o que a gente montou no HC para dar conta? A gente tem entrada de 150 pacientes novas por mês. Dessas 150 que entram por outros motivos, porque isso de gestação de alto risco, a gente tem em torno de 25% delas vão ter diabetes gestacional. Tá? A gente não recebe diabetes gestacional de fora. Então, 25% delas vão ter diabetes gestacional. Por que é 25%, não é 18%, que é a taxa que tem no Brasil? Porque eu tenho um grupo de hipertensas muito alto, né? Hipertensa tem mais diabetes gestacional. Como é que a gente ia dar conta desse povo todo? A gente fez um grupo na sexta-feira, o paciente fez o diagnóstico até quinta-feira à tarde, então, no máximo em uma semana, ela passa no grupo. Quando ela passa no grupo, a gente explica qual é a dieta. Como que você vai explicar a dieta geral? Divisão do prato em 4, né? Então, um lado vai ter mais salada, o outro é carboidrato, o outro é carne, o outro é uma fruta para sobremesa. Então, é isso que a gente consegue colocar de uma forma mais rápido. Perguntar para a paciente, isso a gente vai para orientações gerais, idealmente por uma nutricionista. Não tem uma nutricionista, vai ser feito individualmente. Tá? Exercício físico, o que a gente pode orientar? Uma caminhada de 30 minutos, idealmente 5 dias por semana. Caminhada de 30 minutos. Quanto a pessoa vai se cansar nessa caminhada? Tem que ser moderadamente exaustivo. Como é que eu explico isso para a gestante? Ela tem que conseguir falar enquanto caminha. Tá? Que isso fica palpável. Então, uma caminhada de 30 minutos, 5 vezes por semana, que ela consiga conversar. Tentar achar dicas. Você leva o seu filho na escola? Leva, é perto, é longe? Como é que você faz para aumentar esse caminho, para te dar os 30 minutos? Tá? Pode colocar a caminhada num horário onde a gente tenha uma possibilidade que a glicemia está mais alta. Então, se a pessoa tem disponibilidade de tempo, a glicemia do pós-café é sempre mais alta, tá? Então, faça sua caminhada no pós-café. Sempre tomar cuidado com esses detalhes. É possível fazer outros exercícios? Claro que é possível. É ideal ter um educador físico junto? É o ideal. A gente tem uma tese de um educador físico que fez com exercício resistido para gestante, que reduziu necessidade de uso de insulina. Tá? Então, se você tiver um educador físico, se você tiver um fisioterapeuta que possa acompanhar, melhor. Não tem caminhada para todo mundo. Quanto você tem que conseguir falar e se sentir moderadamente cansada. Tá? Isso é o que a gente consegue colocar. Automonitorização. Mundo ideal. Que você faça o controle da glicemia 7 dias por semana, 4 vezes ao dia. Jejum, pós-café, pós-almoço, pós-jantar. Tá? Não consigo fazer. Se você não consegue fazer, você vai fazer um mínimo de 3 vezes por semana. Tá? Paciente tá... Vamos para tudo quanto é... No documento, vocês vão ver todas as situações possíveis. Tá? Paciente não consegue ter o aparelho. Empréstimo de aparelho por 3 dias. Porque em 3 dias vem, você troca e passa para outro. Tá? Paciente não consegue assim mesmo. Agente comunitário leva na casa. Agente comunitário não pode fazer glicemia, tá? Porque não é profissional de saúde, mas ele pode deixar o aparelho, se alguém ensinou a fazer, ela faz glicemia um dia inteiro. Você pega no final do outro dia. Não consegue ainda assim. Vai na UBS, em jejum, leva o café da manhã, faz o jejum, toma o café da manhã, 1 hora depois faz a medida. Tá? Agora, se a gente consegue fazer o mundo ideal, nós não vamos para essa medida na UBS. Aqui em São Paulo, se a gente prescrever para a paciente consegue na UBS pegar o aparelho e pegar a fita, mesmo sendo diabetes gestacional. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer. Então, para a gente, no segmento, nós vamos dessa forma, controle adequado, continua seguindo, controle inadequado, insulinoterapia. Então, o que a gente tem? Jejum aqui, a meta é 95, 1 hora pós-café, pós-almoço, pós-jantar, 140, né?
Se a gente tiver valor alterado, a gente costuma, no nosso programa, ele já, quando a gente lança os dados, ele fica vermelho. Outra opção que tem, faz um círculo em volta e conta matematicamente. Tá? Contou ali, viu que é 30%. 30%, 30,5% é mais que 30%. Tá? 141 é mais que 100, tá acima de 140. Tá? Então, só para a gente contar e realmente ter esse controle, essa paciente controlando com dieta, 35% de hiperglicemia. Que insulina é segura na gestação? NPH regular, né? Que é o que a gente vai usar para a grande maioria das pacientes com diabetes gestacional. Nós não precisamos usar essas outras que são mais caras. E no mundo todo, ninguém está preocupado em dar insulina de ação longa, né, que seria a Detemir, ou ultra rápida, que é Lispro e Asparte, para paciente com diabetes gestacional. Esse bloco aqui, junto com NPH irregular, a gente vai usar para diabetes tipo 1 e a diabética tipo 2 também fica aqui na NPH irregular. Local de aplicação de insulina, tá? Os locais de aplicação de insulina são vários. A paciente consegue usar bastante a perna, o abdômen, na barriga ela pode usar, tá? Sempre fugindo da região umbilical. Lembrar que assim, não pode ter terror para usar a insulina na barriga, sendo que o Clexane é dado na barriga, tá? Insulina de baixo peso, o Clexane, o Fragmin, qualquer um deles é dado onde a paciente mais dá, na barriga. Aí vai aplicar a insulina, dá medo. O medo é nela ou é nosso? Tá? Tem que desmistificar essa situação. Então, é possível, mas se ela preferir usar as pernas também, não tem problema. Braço é um pouco mais difícil. Quem dá mais no braço, paciente com diabetes tipo 1, né? Porque ou ela pede para alguém dar, ou então ela apoia na parede, né? Que às vezes apoiando na parede fica mais fácil para ela dar, principalmente nessa parte mais posterior aqui do braço, tá? Uma outra opção que a gente fala muito pouco e que vale a pena olhar, a gente não tem isso disponível ainda no SUS, tá? Mas existem canetas para insulina, inclusive para NPH irregular. Então, se essas canetas existem, né, tem disponibilidade, é uma caneta que é um pouquinho mais chata. Por quê? Porque, na verdade, ela vem com esse flaconete que você tem que montar, ela não vem já montadinha, mas é possível de usar e às vezes em consultório que a paciente possa comprar, facilita a adesão da paciente à caneta. O que a gente precisa saber? Como é que é essa secreção de insulina? Então, a gente tem sempre uma secreção basal, isso daqui é para todas as pessoas que não são diabéticos ainda, né? Porque todos nós temos um potencial grande de nos tornar diabéticos com o tempo, né? Então, aqui você tem a secreção basal e toda vez que você se alimenta, faz um pico. Quando a gente pensa na insulina, a gente vai ter que tentar mimetizar isso. Por que todo mundo olha e fala, poxa, vamos dar a glargina para todo mundo, porque a glargina vai durar 24 horas e eu não preciso dar mais nada, faço basal inteiro. Essa é a ideia da glargina para diabética tipo 1, né? Mas ela não está liberada totalmente para uso na gestação, tem alguns trabalhos usando. A Detemir usa aqui por 20 horas, ela acaba funcionando por 20 horas. O que a gente vê de uso de glargina e Detemir na gestação? Não dura as 24 horas, tá? Na gestação, você acaba tendo que usar 2 tomadas. Então, isso fica muito mais como uma atenção. Se pegar alguma paciente com diabetes tipo 1 que já está usando, provavelmente você vai ter que fracionar a dose para 2 tomadas. Muito difícil que ela consiga manter. A NPH está aqui, né, em roxinho, ela vai fazer um pico por volta de 6 a 8 horas, ela vai estar aqui nesse pico. A insulina regular, ela faz um pico em 2 horas, e a insulina Asparte, Lispro, que a gente acaba usando para diabética tipo 1, faz o pico em 1 hora. Se a gente pensar fisiologicamente, a gente ficaria com a glargina e com a insulina Lispro Asparte, que é essa que faz o pico em 1 hora, que é a que mais se assemelha ao que eu mostrei aqui, certo?
Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta usar esses picos da NPH, colocando os picos da NPH exatamente nas refeições, para a gente poder conseguir controlar essa glicemia. E por que a gente usa regular e não asparte? Se vocês falassem, você quer investir em dar glargina para todo mundo ou você quer investir em dar asparte ao invés de regular? Eu colocaria todo o dinheiro em dar asparte e regular. Tá? Porque a regular, asparte é a lispro, porque a regular ela faz um pico aqui, mas ela ainda dura um pouco de tempo. Então, se você começar a dar muita insulina regular, isso é uma coisa importante para a gente saber quando a gente está fazendo o controle da glicemia. Né? Então, se a paciente deu lá 250, você deu a regular, ela vai fazer um pico aqui em 2 horas, mas geralmente quando está 250, 300, você chegar a uma certa acidose, você dá a regular para ela, né? Com 1 hora já tem um efeito bom, mas ela ainda vai continuar. Por isso é que se a glicemia está baixando, você não pode ficar dando regular uma em cima da outra, senão você vai acumulando isso, chega uma hora que você tem uma dose muito alta. Que a gente trabalha mais, então a NPH é regular. Insulinoterapia não é necessária internação, introduz dose fracionada, é fundamental monitorização glicêmica domiciliar e um retorno em 7 dias para ajuste. Cálculo da dose, 0,5 unidades por quilo de peso por dia. Aqui tem um exemplo, né? Um paciente com 70 quilos, 31 unidades, aqui 35 unidades, vocês vão ver que aqui está dando 36. Isso depende do que você está usando. Se você estiver usando seringa, geralmente é de 2 em 2. Então, a gente vai fazer esse cálculo para 2 em 2. Se for caneta, você pode usar de 1 em 1. Tá? Então, metade da dose pela manhã, 1/4 no almoço e 1/4 ao deitar. E com isso, a insulina que toma ao deitar às 22 faz pico na hora do café da manhã. A insulina que toma no café da manhã faz pico no almoço e a do almoço faz pico no jantar. Você consegue manter, então, um basal e ajustar os picos para que eles caiam exatamente no momento da refeição. É muito importante que todo mundo lembre que a NPH vai agir 6 a 8 horas depois da hora que ela foi tomada. Tá? Então, por exemplo, o paciente chegou, fez uma hipoglicemia super importante, fez 50 aqui no café da manhã. Eu dou a NPH para ela da manhã ou não? Dou. Por quê? Porque ela vai fazer o pico dessa NPH no almoço. O que todo mundo faz? Fez hipoglicemia, suspende tudo. Não. A única insulina que você tem que refletir se você vai dar ou não é a regular, se ela estiver tomando, tá? Então, NPH é quase que sagrado você deixar a NPH. Você pode, se ela estiver fazendo no pós-almoço hipoglicemia, aí eu vou reduzir a NPH aqui, mas nunca vou suspender. Tá? Então, tomar muito cuidado com isso, porque fez hipoglicemia, quase que aperta um botão de pânico, né? Para tudo, não sei o que. Não é. É corrigir aquela hipoglicemia, tá? Então, isso é um ponto importante para a gente pensar. Começou a NPH, controlou bem a glicemia, aproveitar os escapes para conversar com o paciente e perguntar o que aconteceu nesse dia, tá? Se a pessoa está aqui fazendo uma glicemia 1 hora após jantar, até um pouquinho baixa, né? Porque ela está em 110 até, vamos pegar só os azuis a 125 e de repente faz um 167, há uma culpa no cartório. A gente só tem que descobrir qual é, tá? Então você vai perguntar, olha, mas o que aconteceu esse dia aqui? Então, a gente foi numa pizzaria e tudo, e aí a gente comeu, eu comi 3 pedaços de pizza. Então, na próxima vez, não dá para tentar comer 2, ou então, né? Não é para não ir na pizzaria, não é para abandonar a vida, mas dá para a gente fazer ajuste. A gente vai controlando e agora aqui a paciente passa a ter no pré-jantar uma glicemia que tem valores mais altos aqui. Se o pré-jantar está alto e o pós-jantar também não está muito baixo, o que eu posso fazer com a insulina? Qual a insulina que eu vou mexer aqui? NPH. E a NPH de que horário?
do almoço, né? Então, NPH você sempre olha para trás, certo? Então, aumentar um pouquinho a NPH do almoço. Quanto que a gente aumenta? Nível de segurança aumenta 2 unidades, tá? Aumenta 2 unidades. Se tiver internado, lembrar que a prescrição de hoje provavelmente começa amanhã, a não ser... Aqui até dá para a prescrição de hoje começar hoje mesmo, né? Mas geralmente as pessoas acabam, as mudanças grandes na prescrição vão agir no outro dia. E lembrar que a gente olha a insulina depois de 2 ou 3 dias da mudança, tá? Então, eu preciso de 2, 3 dias com aquela mudança para ver qual foi o efeito. Então, não adianta a gente... Aí a Vera vai ficar brava, porque vai ficar internada um pouquinho mais, viu, Vera? Eu também fico, mas não tem jeito, né? E aí, aqui a NPH, né? O paciente está vindo aqui, o jejum está aqui, está bom. 1 hora após o café está alto. O que a gente vai fazer para essa paciente? Se eu aumentar a NPH da noite, o que vai acontecer com o jejum? Vai cair demais. Então, quando a paciente chega bem e sai mal, está na hora de entrar regular. Certo? Então, toda vez chegou bem, saiu mal, regular. Chegou mal, aumenta a NPH. Tá? Então, nessa situação, aumenta regular de 2 em 2 unidades. Rapidinho sobre via de parto e sobre parto, tá? Diabetes materno não é indicação de cesariana. Se o peso for maior que 4.000 gramas, após a avaliação obstétrica, considerar a possibilidade de cesárea, tá? Lembrando que tem um risco maior de distocia de biacromial, mas ressaltando após a avaliação obstétrica. Não é indicação absoluta de cesárea para todo mundo, tá? Então, levar isso em consideração. Controle no dia de parto, se a paciente vem controlando com dieta, a cesárea, isso não está no documento, tá? O documento para no tratamento, mas como tem muito parto aqui, vocês pegam pacientes que já chegam com diagnóstico, eu achei que era importante colocar. Se ela vai para o parto, se for uma cesárea, está controlando com dieta, mantém soro glicosado, isso é uma coisa importante para a gente colocar. Qual o problema que o diabético tem? Ele não consegue pôr a glicose para dentro da célula. Tá? Então, a gente dá insulina para a glicose entrar na célula. Agora, a pessoa precisa de glicose. Sem glicose não tem energia. Então, até o trabalho de parto vai evoluir de uma forma pior se não tiver glicose. Então, ela fica com a glicose. Quanto tempo depois? Depois do jejum. Marca a cesárea para de manhã, se for uma cesárea. A pessoa faz jejum a partir das 10 da noite. De manhã, às 7 horas da manhã, você põe o soro glicosado, correndo ali as 20 gotas por minuto, tá? Devagar, não precisa correr muito. Se for para indução do parto, toma o café da manhã. Depois do café da manhã, depois de umas 2 horas do café, você entra com esse soro glicosado. Paciente usando insulina, se for para cesárea, 1/3 da dose de NPH da manhã e entra com soro glicosado. Se for para indução de parto, 1/3 da dose de NPH da manhã. Se for tomar o café da manhã, tá? A regular mata aquilo que se come. Então, se for tomar café da manhã, toma a dose total de regular. NPH, por que a gente vai dar 1/3 da dose da manhã? Tem gente que dá 50%, tá? Isso tem variação. Dá 1/3 da dose da manhã, porque, na verdade, a gente precisa... Tem o estresse da indução, tem o estresse do trabalho de parto. Então, isso vai elevar a glicemia, tá? Então, nessa situação, a gente dá 1/3. Qual que é o objetivo? Manter a glicemia entre 70 e 140. Para diabetes gestacional, avaliar essa glicemia capilar a cada 2 horas. Tá menos que 70, aumenta a infusão do soro glicosado, tá? Tá acima de 140, diminui a infusão do soro glicosado. Se tiver muito alto, tá? Então, acima de 180, a gente pode entrar com a insulina regular, dá 2 unidades ali subcutâneo. Viu que está abaixando? Se estiver abaixando, não precisa dar mais, tá? Deu 250, você deu a insulina, passou meia hora, você avaliou, caiu para 230, você vai dar regular de novo? Não, vai esperar. Por quê? Porque o pico da regular é em 2 horas. Então, se estiver caindo, não precisa dar. Senão a gente fica louco, fica dando insulina e aumentando o soro, tá?
Então, é isso. Pós-parto imediato, após o parto, retorno às condições normais, suspender a insulina, vai para a dieta geral, se for um diabetes gestacional, tá? E não esquecer da reclassificação pós-parto. E aqui na reclassificação pós-parto, também o teste de tolerância à glicose, jejum em segunda hora. E aí a paciente vai ser classificada, esse grupo aqui é o intolerante, né? Ou a glicemia de jejum alterado ou intolerância à glicose, e esse grupo já faz diagnóstico de diabetes. Usando os critérios novos a gente tem que, geralmente, de 10 a 15% das pacientes continuarão intolerantes, tá? E em torno de 2 a 5% vai ter o diagnóstico de diabetes mellitus. Então, é muito importante, tanto para esse grupo, para evitar complicação, quanto para esse grupo aqui, para evitar a progressão para o diabetes. Aproveitar o momento do diabetes gestacional para conversar com a paciente sobre mudança de hábito, tá? E o que a gente consegue fazer. Vou voar por aqui, porque eu não vou nem mostrar para vocês. Olha o quanto se perde se faz só glicemia de jejum para diagnóstico no pós-parto, tá? 34% das pacientes com diabetes não serão diagnosticadas. O que eu posso deixar para vocês? Não retarde o início da insulinoterapia, no máximo 2 semanas após dieta, tá? Não fica reduzindo a dieta, tá? Não utiliza subdose, inicia já com 0,5 unidades por quilo de peso de NPH, faça todos os ajustes necessários. O número de pacientes que vai precisar de regular é muito pequeno. Quando você entra com NPH, assim, a maioria vai com essa dose até o final da gestação. Não abra mão da monitorização glicêmica, o quanto você puder, tá? Se puder ser 4 vezes ao dia, faz 4. A gente entra 6 ou 7 se a paciente está usando insulina. E isso, muitas vezes, se o controle está bom com 4, a gente mantém com 4. Tá? Para diabetes gestacional é bem tranquilo. 7 vezes a gente usa muito para diabética tipo 1, porque a diabética tipo 1 faz mais hipoglicemia. E vamos trabalhar todo mundo junto para melhor diagnóstico e tratamento possível. Tá bom? Obrigada.